Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, alegria estar aqui com vocês, esta oportunidade tão rica, tão sublime que Deus nos concede. Nós estamos chegando a esta cidade, né? Se assim posso dizer, vai completar um mês, né? Que nos mudamos para cá. E estamos nos adaptando. E a mão de Deus tem sido conosco. Nós estamos vindo da cidade de Goiânia. 20 anos em Goiânia não é brincadeira não, né? Mas aprove Deus nos trazer para este lugar. E nós estamos felizes com o Senhor por esse direcionamento, entendendo que a direção é dele, que a nossa vida é dele, que o tempo é dele e que ele fará conforme lhe apraz. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida desta igreja, pela vida dos vossos pastores, cumprimentar pastor Charley, é isto mesmo, né? Pastor desta igreja, que já justificou a razão de não estar aqui essa noite. Sua muito honrosa e digna esposa, pastora Simone, prazer conhecê-la, Deus abençoe. Fazer menção também do nome do pastor que preside esse campo de trabalho, pastor Jaime Soares. Deus em Cristo continue abençoando a vida deste abnegado servo de Deus. Ficou chique. Barra é diferente, né, gente? Quero externar minha gratidão também à vida do amigo, pastor Marcelino, companheiro, que tem nos abraçado nesta cidade e prestou a sua gentileza, sua bondade, generosidade em nos trazer até aqui. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Que Jesus continue abençoando a vossa casa sempre. Minha esposa, fica de pé mais uma vez, filha, só para... Ela não gosta, mas eu faço porque ela não gosta. Mas a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem? Uma mulher honrada, tem me suportado aí há alguns anos. Tira a máscara, filha, para o povo te ver, tira. Isto. Glória a Jesus. Nós nos casamos na cidade de São Félix do Xingu, no Pará. Pode dar glória a Deus porque existe, irmão, esse lugar. E Deus faz milagres. Pode se assentar. Deus abençoe. Minha querida esposa, minha filhinha Isabela, que já está lá na salinha. Não poderia deixar de mencionar também o nome do amigo, o pastor Paulo PC Miranda. Meu grande amigo, que é um pai para nós nesta cidade. Já tivemos lá por algumas vezes. Deus seja louvado pela vida do pastor Paulo e toda a sua casa. Quero cumprimentar também aos internautas que estão conosco, você que está aí no conforto da sua casa, que a boa mão de Deus alcance você e a sua família, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, se você puder. Primeiro livro escrito pelo profeta Samuel. Primeiro livro escrito pelo profeta Samuel. Nós vamos ler 3 capítulos diferentes, 3 versículos de 3 capítulos diferentes, rapidamente para nós entendermos a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, para transmitir ao seu coração. 1 Samuel 16, versículo 18. Depois nós vamos para o capítulo 17, versículo 37. E vamos finalizar a nossa leitura no capítulo 18, versículo 14. Quem entendeu, digam amém. 1 Samuel 16, 18, diz assim: Então respondeu um dos jovens e disse:
Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Capítulo 17, por favor, versículo de número 37. Disse mais Davi, quem foi que disse? O Senhor me livrou da mão, ou da pata do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu, do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Versículo 14 do capítulo 18, por gentileza, para finalizarmos. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Dá para dizer amém? Coloque as duas mãos no seu coração, se você puder, e ore a Deus. Diga: Senhor Jesus, eu preciso que mais uma vez a tua palavra alcance o meu coração. Usa este jovem pregador que o Senhor trouxe esta noite para falar comigo, para falar com a minha casa. Que a tua palavra encontre lugar em nós esta noite, a fim de que sejamos ministrados pelo Senhor e possamos sair daqui muito melhor do que nós entramos. Que o nosso coração seja alvo, Senhor, da tua palavra, da tua presença e das tuas revelações. Fica conosco, fala conosco, porque não é sobre o que queremos, mas é sobre o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento. Muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus me trouxe esse texto há alguns dias para meditar nele uma vez mais. E eu quero, de forma lacônica, resumida com vocês aqui esta noite, compartilhar sobre alguns segredos, se assim você quiser entender, ou algumas lições, da forma que ficar melhor para você. De maneira que esse texto, sem sombra de dúvida, ou este compêndio de textos que lemos, é muito conhecido de todos nós. Mas é interessante como o conhecido, porque conhecemos, muitas vezes perdemos a capacidade de prosseguir conhecendo, de avançar conhecendo. A Bíblia diz que nós temos por responsabilidade conhecer, e não apenas conhecer, prosseguir conhecendo o conhecido, a fim de que nós possamos ter um pleno e mais profundo entendimento das Sagradas Escrituras e do propósito de Deus para a nossa vida. Nós vivemos um tempo de muitas más notícias. O que dizer deste tempo que nós estamos vivendo e que já foi dito aqui pelo querido pastor que nos antecedeu na palavra do ofertório? Quantas pessoas neste período de 2 anos, 1 ano e meio para cá, agora quem sabe nós já estamos no período pós-pandemia, mas quantas coisas aconteceram ao longo desses meses, desses anos, quantas famílias ainda dilaceradas e lutadas, quantas pessoas desempregadas às margens,
Quantos filhos que ainda com o coração sangrando choram o luto de seus pais? Quantos pais que não puderam sequer dar um enterro digno aos seus filhos? De maneira que tudo isso, todas estas más notícias, informações, elas vão chegando em uma velocidade tão grande a nós. E eu pensava ao ler esse texto que se nós, pastora Simone, não ressignificarmos todas estas coisas, o volume dessas más notícias vão adoecendo o nosso coração, vão nos colocando para baixo, vão nos trazendo e nos colocando em um lugar que definitivamente não é o lugar que Deus escolheu para nós, não é um lugar confortável para nós estarmos. Eu estou lhe dizendo que nós somos alvos dessas más notícias todos os dias, o dia todo. Quando nós ligamos os telejornais, quando nós abrimos as páginas dos jornais, quando nós saímos pela manhã nas nossas atividades, o que se comenta é crise. As pessoas estão sempre falando alguma coisa de muito ruim que está acontecendo. De maneira que, às vezes, o que a gente vê acontecendo nem está acontecendo de forma direta conosco, mas de forma indireta tudo isso nos alcança, tudo isso nos atinge. São notícias decorrentes, são bombardeios frequentes, e essas notícias todas vão, ao longo da nossa vida, da nossa existência, vão produzindo aquilo que nós chamamos de caos emocional, de desordem espiritual. Quantas pessoas você conhece daqui ou de algum lugar, pessoas que já não comem direito, que já não dormem direito, que perderam totalmente a conduta, o controle das suas próprias vidas. Quantas pessoas tomando remédios de tarja preta para sequer conseguir descansar um pouco. Por quê? Porque essas notícias vão adentrando em nós. E se nós esta noite, quem sabe, não tomarmos uma decisão drástica de decidirmos sair daqui pensando naqueles conselhos que o apóstolo Paulo nos dá, nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, se nós de fato esta noite não entendermos o projeto e o propósito de Deus, a fim de nós nos desvencilharmos de todas estas coisas, para que nós possamos avançar no nosso propósito e naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu pensava comigo que passar pela terra hoje, quem sabe, é um dos maiores desafios que qualquer um de nós que estamos aqui temos. Viver nesse tempo de forma saudável, de forma que alcancemos a graça de Deus e que possamos exalar isto, é o maior desafio para a nossa vida, sem sombra de dúvida. E eu estou falando até mesmo para aquelas pessoas mais experientes, homens e mulheres das cãs brancas, que já têm uma experiência, uma estrada, e que já passaram por lugares que, quem sabe, eu e você estamos no encalço de chegar, de alcançar e de conquistar. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles relatam um pouco disso que nós estamos falando. Aliás, eu não sei vocês, mas cá para nós, uma das maiores, pastor Marcelino, dificuldades que eu tenho é entender o amor de Deus pela vida desse camarada chamado Davi. Você não tem essa dificuldade não, irmão? Porque quando a gente olha para a vida deste homem, a vida de Davi, é como se Deus pegasse esse homem e o colocasse em um pedestal, colocasse em um lugar de destaque e dissesse assim: vocês estão vendo esse homem? Estamos. Pois é, este homem, a saber Davi, é o protótipo de homem, de ser humano que eu gostaria de ver reproduzido em vocês. É como se Deus estivesse dizendo: esse homem é o tipo de gente que eu carrego no meu coração. Todavia, quem conhece a biografia, o resumo
da história deste homem, Davi, o amado de Deus, o homem segundo o coração de Deus, tem dificuldade de entender o diagnóstico de Deus. Tem dificuldade de entender a visão que Deus tem acerca deste homem. Por quê? Porque esta é uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos em particular, em comum temos. Qual? A dificuldade de lidar com o outro. A dificuldade de lidar com o ser igual. A dificuldade de lidar com o ser humano como humano nós somos. Nós somos gente, sim ou não? E só quem é gente, que entende gente, que conhece gente, é que gosta de estar no meio de gente. Se é que vocês me entendem, gente. Deu para entender ou não? Glória a Deus por isso. E só consegue ver o diferente, sem agir de forma indiferente, quem se porta como gente. E aí eu tenho aprendido que nós, pentecostais, tem algum pentecostal aqui esta noite ou não? Eu vim sozinho aqui. Porque tem gente que você olha e diz assim, não, isso aí não é, parece, mas ele é. Quando o caldo fica mais grosso e o negócio esquenta, ele se revela. Porque pentecostal de verdade não dá conta de ficar contido o culto todo. Daqui a pouco você vai ver alguns pentecostais aí se manifestarem em nome de Jesus. Agora observe uma coisa, o histórico da vida de Davi. Aí atrás estão me ouvindo bem? Amém? Observe uma coisa, Davi fora um dos piores pais que a Bíblia registra. Davi teve uma das piores famílias que a Bíblia menciona. Porque entenda uma coisa, não adianta sermos sucesso fora e fracasso dentro de casa. Pastor Josué Gonçalves diz que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Tem gente que é sucesso lá fora, mas é fracasso dentro de casa. Davi teve uma das piores famílias, tanto é que o Senhor, através do profeta, repreende dizendo que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Nós estamos falando do maior rei de Israel que a Bíblia menciona. Eu estou pregando para pessoas esta noite que você, com todo respeito, senhora, é muito melhor como pai do que pai Davi foi para os seus filhos. Eu estou pregando para pessoas que a sua casa, que o seu lar é muito melhor do que fora o lar de Davi. Só que é interessante, queridos, nós entendermos que Deus está olhando para esse homem e a despeito das fraquezas de Davi, a despeito dos erros da vida de Davi, é como se Deus estivesse olhando para tudo isso e dizendo, não são os defeitos, porque defeitos todos nós temos, também não são as fraquezas, porque fraco nós somos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não são os acertos e os erros da nossa vida, até porque vale lembrar que a nossa história é feito disso, é feito de erros, é feito de acerto. O problema é que tem pessoas que pensam que por ser cristãos, por estarem dentro de uma igreja evangélica, vão acertar sempre. E não é verdade. Vencedor não é aquele que acerta sempre, que vence sempre. Vencedor é aquele que não desiste nunca. Eu não sei o que você está enfrentando, passando, seus embates, suas lutas, mas há uma palavra esta noite para o nosso coração. Em todas estas coisas que eu e você estamos enfrentando, o Senhor está dizendo, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Não importam o que pensam, não importam o que falem, não importam o que digam, estas circunstâncias, ela não vem para tirar, subtrair de você, pelo contrário, ela vem para te equipar, para te adestrar, para te preparar, ela vem para te condicionar na tua fé e fazer conquistar coisas maiores da parte do nosso Deus. Aleluia!
Então Deus está dizendo: eu não estou olhando para os acertos, nem para os erros dele, mas eu estou olhando para quem Davi é. Eu estou olhando para o coração dele. Eu estou olhando para a essência dele. Posso lhe dizer uma coisa? Aquilo que você é mais importante do que aquilo que você faz. Vou repetir: aquilo que você é mais importante do que aquilo que você faz. Eu sei que as pessoas tendem a olhar para nós, olha para o teu modo de falar, para a tua oratória, para a tua retórica, para o teu vernáculo, olha para a sua roupa, para o seu terno, para o seu calçado, para o seu sapato. Deixa eu ver onde ele mora. As pessoas tendem a nos medir porque querem olhar para nós e ver o status, ver aquilo que está do lado de fora. É normal do ser humano. Mas Deus não é assim. Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, Ele é daltônico. Ele não vê a cor da sua camisa, Ele não vê a marca do teu terno. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele enxerga o teu coração, o que habita o teu interior. O salmista tanto entendeu isso que ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece. Deixa eu fazer uma pausa aqui e perguntar para você uma pergunta silenciosa. Há quanto tempo você não diz para Deus: sonda-me? Há quanto tempo você não diz para Deus: conhece o que habita em mim? Porque se tem uma coisa que somos bons a fazer, é travestir a nossa realidade em detrimento à nossa identidade. Às vezes nós queremos esconder aquilo que nós somos, mas posso te dar uma notícia? Pastor, cuidado que é a primeira vez que o senhor está vindo. Pois é, a primeira tem que sair bem feita, em nome de Jesus. E eu vim como profeta entregar tudo, deixar tudo aqui esta noite. Recebi uma mensagem do pastor Charley ali fora, ele dizendo: fique à vontade. E para pregador você não pede para ficar à vontade, irmão, porque o caldo vai esquentando, o negócio vai ficando bom e o Espírito Santo vai encontrando lugar em nós. Mas levante uma das suas mãozinhas direita, esquerda também, se você puder esta noite, sem ira e sem contenda, com toda a liberdade, e coloque a tua mão direita no ombro de quem está sentado à direita, se você puder. A mão esquerda eleve no ombro de quem está à esquerda também, em nome de Jesus, e diga para ele: hoje é noite de despirmos das nossas vestes, das nossas máscaras, porque o Espírito Santo está na casa esta noite e Ele está sondando o meu e o teu coração. E esta noite Ele tem o diagnóstico correto da tua vida. Ele tem o rumo da tua história. Tem gente, eu estou pregando para alguém que entrou por essas portas desesperado, angustiado, sem saber o que vai fazer amanhã, segunda-feira. Mas Deus está dizendo: descansa, porque eu ainda estou na tua vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Foi o próprio profeta Samuel quem disse que Deus não vê como vê o homem. Por quê? Porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos. O homem vê aquilo que é capa, aquilo que é exterior, o estereótipo. Mas Deus não, Deus olha o interior. É interessante que um amigo meu estava pregando esses dias quando ele disse que no momento que que Samuel chega na casa de Jessé, porque Deus já havia falado que dentre os filhos de Jessé, Deus já havia escolhido um para ser rei de Israel. A pergunta é: onde Davi estava? Nem na casa ele estava. Por quê? Porque certamente Deus já sabia que era ele. Certamente Deus já sabia que enquanto ele não chegasse na casa, na sala, junto à mesa, não haveria banquete, ninguém se assentaria. Então eu tenho uma palavra para mim e para você, porque a palavra começa aqui e vai alcançando os nossos corações. Deus está dizendo para nós: descansa, fica tranquilo, porque enquanto você não chegar, ninguém pega, ninguém toma, ninguém rouba, ninguém puxa o teu tapete.
noite, ninguém vai usurpar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Há um lugar reservado na mesa para você, e o Senhor está dizendo: enquanto você não chegar, ninguém senta, ninguém come nesta casa. Aleluia, aleluia, aleluia. O que eu estou dizendo para nós é que Deus trabalha com a intenção. É por isso que a nossa visão, o nosso juízo acerca das pessoas é sempre antagônico ao juízo de Deus, a visão de Deus. Nós estamos querendo classificar quem tem e quem não tem, quem entra e quem não entra, quem se assenta e quem não se assenta, quem pode e quem não pode. Mas isto não é tarefa nossa, com todo respeito. Isto é tarefa de Deus. É Deus quem está olhando e dizendo: é verdade, você não teria condições? Não teria, se eu não tivesse entrado na tua vida. Você não poderia desenvolver este projeto se a minha graça não tivesse entrado na tua vida. Mas agora, meu filho, minha filha, as coisas são diferentes, porque Jeová entrou, e a Bíblia diz que ele nunca perdeu uma batalha. Dá para alegrar a tua alma e entender que não será para você que ele vai perder esta batalha. A Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e um futuro que vós mesmos desejais. Se eu fosse você, eu dizia para quem está ao teu lado: você não está vendo, mas o teu futuro está garantido. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência passa fome. O que é para você vai chegar nas tuas mãos. Você crê nisso? Agora, esse texto revela para nós alguns segredos, algumas lições importantes. E é aqui que eu quero me ater com vocês. O capítulo 16 diz, nós lemos, que o Senhor era com Davi. Em que contexto isto foi dito? Bom, isto foi dito quando Saul, rei de Israel, você se lembra, só estou aqui refrescando a sua memória. Saul constantemente era atormentado por um espírito maligno, por demônios, que não o deixava viver a sua vida, descansar em paz, dormir em paz. Esse demônio roubava de Saul a alegria, o sono, o descanso. Então mandaram chamar um jovem, a Davi. Jovem este que a Bíblia então vai dando características e adjetivos que estavam sobre a vida de Davi. Como por exemplo, mandaram chamar a Davi porque Davi era um jovem que sabia tocar bem a harpa. Ou seja, aquilo que ele fazia com maestria. Ele fazia com excelência. A pergunta é: o que é que você faz? O que é que está nas tuas mãos? O que é que você sabe fazer? Que você diz: isto aqui eu sou bom. Porque não é pecado ser bom em alguma coisa. Não é pecado soberba dizer: isto daqui eu comando, isto aqui eu faço bem feito. Era isto que Davi fazia. Ele tocava bem harpa. A Bíblia diz, dentre as suas características, que ele era um jovem de gentil aspecto, sisudo em palavras, era belemita de Belém de Judá. E você sabe que a palavra Belém significa casa do pão. Davi estava em uma terra que havia fartura. Mas dentre todos os adjetivos e qualidades, uma sobrepujava todas estas. A Bíblia diz que Deus era com ele. Davi então começa a dedilhar a harpa. E é interessante que a Bíblia diz que ao mesmo passo que Davi começava a dedilhar aquela harpa,
Os demônios que estavam sobre Saul saíram na mesma hora. Por quê? Porque o Senhor era com ele. A gente vai para 1 Samuel capítulo 17, o segundo texto que nós lemos, versículo de número 37, é Davi dizendo: o Senhor que me livrou da mão do leão e do urso, me livrará da mão deste. E eu gosto disso, porque Davi nunca olhou para o gigante e chamou de Golias. Quando Davi olha para aquele filisteu, ele o chama de incircunciso. Dá para repetir? Incircunciso. Sabe que o Espírito Santo está falando? Desceu um download aqui agora, eu vou entregar do jeito que está descendo. Tem gente que não está vencendo as suas batalhas e guerras. Não é porque Deus não é com você. Porque às vezes nós tendenciosamente pensamos que porque nós estamos, pastora Simone, passando por determinadas situações, é porque Deus não é conosco. Na verdade não é isto. É porque você está supervalorizando o teu problema e desvalorizando o Deus que está sobre a sua vida. Não supervalorize o teu problema. Davi nunca olhou para o gigante e o chamou de Golias. Davi olha para o gigante e o chama de incircunciso filisteu. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo o seguinte: esse camarada, a Bíblia diz que nunca perdeu uma batalha. É verdade. Rapaz, dá para entender isso? Um camarada de quase 3 metros de altura. Só a presença dele já nos amedronta. Mas Davi está olhando para esse gigante e dizendo: ah, gigantão, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo: o Deus dos céus está comigo. Agora você é um incircunciso, não tem pacto, não tem aliança. Então tu vens a mim com pau, com pedra, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Aí Saul vai dizer para Davi: já que é assim, não tem jeito de segurar o menino, então vai. E o Senhor seja contigo. Mas observe uma coisa, gente. Nós lemos no capítulo 16, um capítulo anterior, que Deus já era com Davi. Sim ou não? Nós lemos, fizemos questão de ler. Só que agora no capítulo 17 já não é mais demônios que atormentam o rei Saul. É o gigante. E esta noite o Espírito Santo preparou o ambiente esta noite para nós, para entendermos isto. Eu sei que bom seria que nós ficássemos aqui por muitas horas. E bom seria que esse culto talvez não terminasse, porque o ambiente está gostoso. Nós estamos, pelo menos eu estou sentindo a presença de Deus aqui, tão perto, tão junto de nós. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que a gente vem à igreja para que a nossa fé seja desafiada assim, para que a nossa fé seja ativada assim. A gente vem para a igreja e Paulo vai dizer em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos adestra. É a palavra de Deus que nos capacita. É a palavra de Deus que nos levanta. É a palavra de Deus que nos coloca de pé. É a palavra de Deus que abre a nossa visão. É a palavra de Deus que é direção. É a palavra de Deus que é alimento. É a palavra de Deus que é sustento. É a palavra de Deus que abre portas. É a palavra de Deus que te toma pelas mãos e diz para você todos os dias: não para, porque eu, o Senhor, sou contigo. É a palavra de Deus que nos capacita. Então entenda uma coisa: enquanto nós estamos aqui dentro, nós estamos ouvindo a palavra, e a palavra está ativando o nosso interior. Mas quando nós cruzarmos essas portas e o culto terminar e as luzes se apagarem, é amanhã, na segunda-feira, que você precisa manifestar o que recebeu aqui hoje. Diga para quem está ao seu lado: o gigante não está aqui dentro, está do lado de fora te esperando.
Observe uma coisa, Golias, ao passo de 40 dias, quantos dias, gente? 40 dias afrontando o exército de Israel. E que mais? Nesses 40 dias, a Bíblia diz que 2 vezes por dia, Golias se apresentava ao vale de Elá e gritava feito um doido, pedindo um homem para que lutasse com ele. Gente, 40 dias, 2 vezes por dia, pastor Marcelino, 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, 80 vezes no dia. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olhe para mim e me encare aqui nos olhos. Não diga que Deus não tem te dado oportunidade. 80 oportunidades que aqueles homens, inclusive os irmãos de Davi, que faziam parte do exército, estavam tendo. E é nesse contexto que o pequeno jovem Davi chega. Enviado pelo seu pai Jessé. Jessé diz, vai ao campo de batalha, leve alimento, lanche para os seus irmãos e traga-me notícias dos seus irmãos. Quando Davi chega no cenário, e eu quero dizer para você que para Deus trazer essa honra que você espera, Ele vai montar um cenário para você. Aí eu vou dizer de novo, porque eu senti uma graça aqui. Quando Deus quer honrar alguém, Ele vai preparar um cenário. Aí você pensa assim, pastor, mas alto lá, Deus vai preparar um cenário, um gigante, para que eu passe por ele. É assim que Deus faz. Quando Deus quer te levantar, quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer te honrar, quando Deus quer elevar o teu nível, Ele prepara um gigante para você. Mas fique tranquilo, porque esta noite nós estamos recebendo capacitação e revestimento dos céus para ter contra esse gigante, e certamente ele vai cair em nome de Jesus. Davi chega, e eu acho interessante que a Bíblia vai dizer assim, ó, é Davi que se dispôs a enfrentar o gigante, ninguém mandou. Tem gente que está querendo conquistar, mas fica aí reclamando, amedrontado. Deixa eu ser profeta para você. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem, se mexa, se mova, faça alguma coisa diferente, saia da zona de conforto, porque esse lugar, embora seja um lugar confortável, recebe a palavra, nem Deus te quer mais aí. Ele já está elevando o seu nível, preparando coisas maiores para você. E Deus está falando aqui comigo esta noite. Eu trouxe pessoas aqui. É interessante que eu fui ao banheiro ali e o Espírito Santo me disse, é noite que eu vou honrar gente aqui. É noite que eu vou elevar o nível de algumas pessoas aqui. Mas para isso, meu irmão, regaça as mangas. Desculpa o linguajar do paulista aqui. Parte para dentro, porque a vitória será tua, em nome de Jesus. Aí o silêncio toma conta daqueles marmanjos. Está todo mundo recebendo afronta. Davi chega e diz, alto lá, esse incircunciso que tem afrontado as fileiras de Israel? Não. Aí Davi, é interessante que o ungido de Deus é assim, onde ele chega, ele acalma o coração de todos. Aí ele vai dizer para Saul, fica tranquilo, rei, não se desespere não, não se atemorize não. Aí ele vai contar a sua história. Eu estou diante de pessoas aqui, que se nós pudéssemos parar, pastora Simone, para ouvir um pouquinho da história de cada um de nós teríamos um testemunho essa noite para dar. Eu estou diante de pessoas que já enfrentaram tantas coisas na vida para chegar aqui. Eu não sou diferente. Embora vocês estejam me conhecendo hoje, me ouvindo pela primeira vez, cada um de nós temos uma história. E eu quero dizer para você, feliz é o homem e a mulher que tem história para contar. Você não é um colecionador só de fracasso. Pelo contrário, foram os fracassos, tropeços da tua vida que te fez chegar até aqui. Agora, gente,
Cá para nós. Aquele gigante todo preparado, todo equipado. E chega um menino. Chega quem? Um menino. Com uma funda e uma. Quantas pedras ele pegou? Usou quantas? Deus está dando direção para alguém. Recebe esta palavra aqui, está descendo agora. Não tem nada tirado do Google aqui. Está descendo agora. Deus está dando estratégia para alguém que entrou por estas portas. O Espírito Santo está me dizendo: você não sabia o que fazer, mas você está saindo daqui com outra mentalidade, sabendo o que você vai fazer. Você não sabia em que porta bater e onde entrar. Deus está sinalizando para você: você não vai precisar de muitas coisas, você vai precisar tomar apenas uma direção certa, e quando você entrar por essa porta, Deus vai lhe ajudar. E isto que parecia ser um gigante, ser uma circunstância intransponível para você, essa porta vai se abrir, esse gigante vai ruir, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Você pode levantar a tua mão e adorá-lo comigo esta noite. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aí Davi roda aquela funda, aquela pedra e solta. E quando ele solta, tem um alvo certo, tem um destino certo. Vai cravar na testa do gigante. E é interessante que o gigante não cai para trás, o gigante cai para... Porque esse problema, além de ser problema, é endemoniado ainda. No capítulo 18, versículo 14, que nós lemos, a Bíblia diz que Davi era bem sucedido. Responda para mim, por favor, em quantos caminhos? Em alguns. Em todos os seus caminhos, Davi era bem sucedido. Aí o versículo termina dizendo: por quê? O Senhor era com ele. A pergunta que não quer calar, e eu já estou caminhando para o final, à luz desses 3 versículos que nós lemos, onde está o segredo do nosso sucesso? Onde está o segredo, ou se eu posso chamar de chave, uma chave mestre, uma chave central, porque alguém está dizendo: o ano está acabando. Outras pessoas estão pensando: agora já não tem muita coisa mais o que fazer e nem o que projetar. Alto lá. Nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus. Embora nós estejamos no findar do ano, ainda tem água para rolar debaixo da ponte. Ainda tem vitórias para nós conquistarmos. Ainda tem segredos que nós podemos descobrir. Ainda tem lições que nós podemos colocar em prática. E na nossa atitude é que Deus vai ser glorificado. Sabe o que é atitude, gente? Ação. Sabe o que é atitude? É um comportamento ditado por uma disposição interior que me leva a agir. Isso é atitude. Onde Deus é glorificado? Em nossas atitudes. Eu ouvi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Deus é um Deus que reage muito mais às nossas ações e atitudes do que propriamente age. Para pensar nesta potência desta frase. Deus é um Deus que está esperando você agir para Ele reagir à sua ação. E se você observar, a Bíblia é um livro de ação e reação. O que semeia pouco, Tiago vai dizer: achegai-vos a mim e eu, achegai-vos a Deus e eu me achegarei a vós. Pedi, batei, buscai. Perceba que Deus está dizendo, eu estou sentindo Ele aqui. Deus está dizendo: diga ao meu povo esta noite, se levante,
Diga ao meu povo esta noite: se atavie, se prepare, se revista de um novo comportamento, de uma nova atitude, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Agora, o que me chamou a atenção nesses versículos que nós lemos, mais especificamente quando a Bíblia diz que o Senhor era com Davi, a impressão que a gente fica é que parece que tem pessoas que Deus não é com eles. É como se com esse aqui Deus fosse, mas com esse aqui não. É como se com esse grupo de pessoas Deus fosse na vida deles, mas com esse grupo aqui Deus não é. Quando o Senhor é com alguém, esse alguém luta contra demônios. Quando o Senhor é com alguém, esse alguém luta contra o reino das trevas, porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. E quando Deus decide ser com alguém, esse alguém luta contra o mundo espiritual e prevalece. Quando o Senhor é com alguém, esse alguém luta contra os inimigos físicos, biológicos, contra os gigantes que se levantam todo dia. Irmão, eu não sei qual é o nível da batalha que você está enfrentando, mas se você puder, diga para 2 ou 3 pessoas: este gigante vai cair diante dos teus olhos em nome de Jesus. Diga isso para quem está sentado atrás de você. Diga: eu não sei, não me pergunte como, mas esse gigante já foi decretado a falência dele. Essa porta se abre hoje. Esse filho volta para a presença de Deus hoje. Teu casamento não acaba, tua família não vai se perder. O nome do Senhor vai ser glorificado. Eu estou sentindo a presença dele. Tem uma mão direita levantada para receber, para concordar com esta. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando o Senhor é com alguém, tudo que esse alguém faz, por onde ele passa, o Senhor o abençoa de forma visível, significativa. E aí, eu não estou fazendo apologia que agora você vai estar imune das dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades existem. Gosto muito de uma frase de um pensador que diz que dificuldades preparam pessoas comuns para caminhos extraordinários. C.S. Lewis que diz isso. Você só está, eita, estou sentindo a graça dele aqui. Você só está passando esse nível de batalha que está passando, porque o caminho que Deus tem para você é extraordinário. Não, eu gostei tanto disso, que me permita, por favor, repetir isto. Você só está travando esse nível de batalha que está travando, e alguém está olhando e diz: será que ele suporta? Será que ele vai aguentar? Eu não vim dizer para você será. Eu vim te trazer uma convicção em Deus que você vai passar, que você vai pisar sobre este problema, porque problema bom é problema que a gente pisa em cima, é problema que a gente passeia sobre ele. Em nome de Jesus, Deus está dizendo: você vai trilhar um caminho sobremodo excelente, porque o Deus dos céus está na tua vida. Aleluia! O que faz a diferença não são os nossos dons, nossos talentos, nossas aptidões. Tem muita gente, pastora Simone, capaz, mas não chega. Tem muita gente melhor preparado do que a gente, mas não chega. Porque não se trata da sua capacidade humana, intelectual. Não. O negócio hoje aqui é mais embaixo.
O que nós estamos precisando, e me permita aqui com muita humildade, temor e tremor, dizer esta palavra que o Espírito Santo carcou-me no coração esta noite, para dizer a você: a minha geração precisa se comprometer mais com a presença de Deus. A minha geração precisa voltar a orar. A minha geração precisa, estou dizendo a minha, porque eu me incluo, porque eu faço parte. Nós precisamos todos os dias acordar e dizer: Deus, hoje eu quero mais, viu? Nós precisamos acordar todos os dias e dizer: Senhor, eu não sei o que vou fazer hoje, mas uma coisa eu sei: a tua vara e o teu cajado me consola. Eu sei que o Senhor tem um banquete, uma mesa nesse deserto preparado para a minha vida. Será que eu estou pregando para alguém aqui esta noite que não sabia o que fazer? Eu estou lhe dizendo que esse culto esta noite é um divisor de águas. Você entrou aqui de uma forma, mas vai sair de outra. Quem sabe você entrou aqui vazio, sedento, mas Deus está dizendo: como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira, tem sede do Deus vivo. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. O que faz a diferença é se a presença de Deus é comigo ou não. O que faz a diferença é se estamos andando na presença ou não. O que faz a diferença é se todos os dias, ao se levantar, por onde você passa, as pessoas olham e dizem: lá vai ungido, lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. E eu não estou dizendo que o homem de Deus e a mulher de Deus é perfeito, porque Davi, embora fosse o homem segundo o coração de Deus, estava longe de ser perfeito. Deus não quer homens e mulheres perfeitos. Deus quer homens e mulheres que carreguem a presença. Deus quer homens e mulheres que olhem para o gigante e dizem: eu não posso, mas o Deus que está sobre a minha vida, e a presença desse Deus que rege o meu caminho, Ele vai me fazer passar. Eu não tenho dúvida disso. A questão é se nós estamos andando na presença de Deus. Quem afasta a presença de Deus de sobre si, mostra ainda mais as suas limitações e imperfeições. Diga para quem está ao seu lado: é noite de resgatarmos a presença. Diga isso a ele com convicção: é noite de resgatarmos a presença. Porque nós somos seres imperfeitos, gente. Nós somos fracos e falhos. Há muitas coisas nas nossas vidas que precisam ser arrumadas, sim ou não? Que precisam ser consertadas. Tem gente que está aqui precisando resolver dilemas, demandas da sua vida. E é interessante que quando eu meditava nessa palavra, o ser humano, que é um ser insaciável, está sempre reclamando suas faltas. Só que o que a gente não consegue entender é que muitas vezes a falta que a gente diz que é a falta de nós mesmos. Tem gente que está precisando voltar. Tem gente que está precisando correr de novo para os braços daquele que te quer sempre. Aleluia. Tem gente que está precisando fazer uma oração, se reconciliar com Deus. E aí eu não estou falando do seu cargo, eclesiasticamente dizendo. Eu não estou falando de quanto tempo você tem de crente. Eu estou falando de devoção. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de ser sincero com Deus e dizer: Deus, vem cá, senta aqui. Eu preciso de Ti mais do que nunca agora. Você entende isso? Nós precisamos mais da presença dEle. E a reflexão que me cabe, que me compete esta noite é: se tem uma coisa que nós desejamos, unânimes, todos nós aqui, é estarmos na presença de Deus, sim ou não? Quem deseja isto? Quem deseja isto? A pergunta que eu faço é simples: nos mantermos nesse lugar?
Por mais que a gente queira, por mais que a gente ore, por mais que a gente deseje isto, sempre alguma coisa está acontecendo para nos tirar desse lugar. Na verdade, bom seria que nós não saíssemos da presença para não ter que voltar. Bom seria que nós andássemos todos os dias, como diz a Bíblia, que Noé, todos os dias da sua vida, andou com Deus. Eu fico pensando, irmão, às vezes para a gente andar com algumas pessoas é tão difícil. Imagine o critério que a gente tem que ter para andar com Deus. Porque com Deus você não anda do teu jeito, não vai para onde quer, não faz da tua forma. Existe uma maneira correta de se andar com Deus, de estar na presença de Deus. E esta noite é a noite que Deus nos congregou aqui para rompermos isto. Tem pessoas que estão aqui esta noite que precisam confessar isto. Tem pessoas esta noite que estão aqui que precisam reconhecer isto. E deixa eu lhe dizer uma coisa, fazendo assim, se prepare para sair daqui, pisando nos teus gigantes, prevalecendo diante dos teus desafios. A presença de Deus vai te possuir, vai te tomar, e não tem nada daqui para frente que vai parar a tua marcha. Deus será com você por onde quer que você for, onde você passar, o sinal da presença de Deus estará exposto na tua vida. Fica de pé comigo, por favor. Deixa eu encerrar. Eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo o seu período de angústia, o seu período de temores, de dores, de horrores. Talvez as pessoas e alguém que esteja ao seu lado nem perceba, porque você é crente. Quando você entra por aquelas portas, você entra sorrindo, você entra dando paz do Senhor, você entra verbalizando, você entra reverberando a graça de Deus sobre a tua vida. Mas o Deus que sonda corações, que esquadrinha, que tem o diagnóstico da tua vida, sabe o que te ocupa, sabe o que te habita. Ele está dizendo: hoje eu vejo além das roupas, das caras, das máscaras, das aparências. Hoje eu visito você profundamente para trazer à tona a existência o que está dentro de você. Porque é isto que Deus faz diante dos olhos dele. Todas as coisas, cada um de nós estamos nu e patentes. Ele vê tudo, ele conhece tudo. E esta noite o Espírito Santo fala através da minha vida: eu quero você de volta. Eu quero trazer renovo, quero trazer consolo, quero trazer a vida abundante do Espírito Santo. Há uma palavra no meu coração ardendo para alguém aqui. Não tenha medo de avançar, não tenha medo de ir adiante, não tenha medo de enfrentar esse desafio, porque Deus já lhe disse: eu estou na tua vida. Não se trata daquilo que você ouviu, não se trata daquilo que alguém disse para você, porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é coveiro, é ou não é? Aqui na Barra acho que não tem não. Mas tem gente que é coveiro, que se a gente não tomar cuidado, quer suplantar os sonhos de Deus, a chamada de Deus, o projeto de Deus. Mas o Espírito Santo fala na minha boca esta noite: é para você, é com você. O que eu falei está de pé. Não tem homem que vai suplantar, não tem ninguém que vai arrancar de você o que Deus lhe disse. Diga para 2 ou 3 pessoas: a promessa está de pé. Aleluia, a promessa está de pé. Morre Cerulo, pastor judeu naturalizado norte-americano. Diz que um dia estava orando e disse para Deus: Deus, eu estou cansado de ser cerulo. E Deus perguntou a ele: por quê? Ele disse: porque sendo quem sou, eu sou falho, eu erro muito, estou cansado de ser quem sou. Você já se sentiu assim? Porque a gente se cansa de coisas e de pessoas, sim ou não? Mas você já se sentiu cansado de você mesmo?
Gente, hoje eu acordei, estou tão cansado de mim. Tem aquele, só para você entender melhor, não tem aquele dia que nem você se suporta? Tem ou não? Eu acho que aqui não, hein? Tem dia que nem a gente suporta a gente. Graças a Deus que esses dias são poucos da nossa existência, né? Aí Deus vem a Cerulo, a Morris, e pergunta para ele: então tá bom, quem você gostaria de ser? Ele disse: Deus, na boa, eu gostaria de ser Davi, o homem segundo o seu coração. Davi, era tão fera, que quando dedilhava aquela harpa, até os demônios batiam em retirada. Eu queria ser Davi. Deus disse: ok. Aí Deus faz uma pergunta para ele, pastor Marcelino: Morris, você teria coragem de matar um homem só para se casar com a mulher dele? Porque foi isso que Davi fez. Davi programou, arquitetou, orquestrou a morte de Urias para se casar com Betseba. Foi traíra demais, foi ou não foi? Colocou o camarada na frente do pelotão para tomar chumbo. Aí ele disse: Deus, o senhor sabe que não, eu não tenho coragem de matar uma barata. O que dirá dar cabo da vida de um homem? E Deus disse para ele: então, Morris, você não serve para ser Davi. Aí ele começou a chorar sem entender nada, e Deus veio a ele e disse: deixa eu lhe contar um segredo, e aqui eu encerro a minha palavra. Ele disse: Morris, entenda uma coisa, não era Davi, não eram os patriarcas, não era o pai da fé Abraão, não era nenhum dos profetas maiores e menores que faziam todas aquelas proezas. Morris, entenda uma coisa, era o meu espírito que estava sobre a vida deles, e o mesmo espírito que estava sobre eles está sobre a tua vida também. Sabe por que esta noite você pode sair daqui regozijando, triunfando, se alegrando, porque as mãos de Deus é sobre a tua vida? Porque nós estamos diante do mesmo espírito que nos habita. É o Espírito do Senhor que está no nosso meio esta noite. É por isso que você vai vencer, é por isso que a tua casa vai vencer, é por isso que os teus desafios serão rompidos, e o nome daquele que vive e reina para todo sempre será glorificado na tua vida. O Senhor está dizendo: eu colocarei um testemunho na tua vida. Tem gente que está aqui esta noite, que dentre dias você vai dar testemunho do que Deus há de fazer na tua história. Recebe esta palavra profética em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir Jesus bem forte esta noite. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Jesus. Mas para isto, nós precisamos romper em atitude. E eu quero devolver o microfone à pastora Simone, a quem é de direito, mas gostaria de convidar você, com a permissão dos nossos pastores, você que ouviu essa palavra, talvez você diga: pastor, não é a palavra que eu esperava. Isto que é bom do Evangelho, porque se você vem aqui dentro de um script esperando ouvir o que você quer, Deus não pode trabalhar, porque Deus não cabe no seu formato e na sua caixa. Ele está além disso. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Pergunte qual? Xima. Não jantou não? Pergunte para mim qual certeza. Que embora não seja o que você quer, sob o que você quer, o que você precisa, que vem da mão de Deus, da parte de Deus, da boca de Deus, do colo de Deus, do braço de Deus, daquilo que Deus tem, é muito melhor e vai te surpreender.
Deixa eu liberar uma palavra. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer: será que é tu mesmo? E você vai olhar e vai dizer: sou eu mesmo, sou eu. Mas você não estava vivendo aquele cenário, aquele quadro. Estava, mas Deus entrou na minha vida. Deus mudou a minha rotina. Deus alterou o curso da minha história. Você acredita nisso? Eu ainda acredito no agir de Deus. Eu acredito na manifestação de Deus. Mas não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Quem sabe eu estou falando com alguém que se afastou, foi para longe, por uma situação, por uma circunstância. E esta noite é uma noite propícia para você voltar, para você resgatar a presença que há muito tempo você não sente. Se tem uma oração que eu faço continuamente, pastora Simone, é pedindo a Deus: Senhor, não cesse de falar comigo. Porque o que nos direciona é a voz de Deus. Se nós não formos guiados pela voz de Deus, não tem mais nada que possa nos guiar. É o Espírito dele que nos habita, que nos levanta, que nos constrange, que nos direciona. Se tem alguém para Jesus esta noite, eu gostaria de conhecer você. Gostaria de convidar você a sair do teu lugar, a ser um Davi esta noite, a não perder a presença por nada. Porque Davi, diante dos desafios da vida, vai vestes reais, coroa, ele trocava tudo pela presença. Ele só disse para Deus: não retires de mim a tua presença e nem o teu Espírito Santo. Quem sabe você já é um cristão, mas está meio assim enfraquecido. Se você quiser sair do teu lugar e vir à frente, nós queremos orar por você. Pastor, eu nunca levantei as minhas mãos e confessei de verdade Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Quero fazer isto hoje. Se tiver alguém para Jesus esta noite, sai do seu lugar e vem. Ele te espera aqui. Há uma ambiência preparada para nós esta noite. Tem alguém? Pastor, eu não tenho força para fazer isso. Estou há tanto tempo afastado. Perdi as forças. Alguém que está do teu lado vai te ajudar. Alguém que está do teu lado vai emprestar o ombro para você, vai segurar nas tuas mãos, vai te conduzir até aqui. Se tiver alguém, não protele mais. A oportunidade é hoje. E se não tem, que a boa mão do Senhor te conduza em tudo. Que o Espírito Santo seja a tua companhia todos os dias da sua vida. Que essa igreja esteja guardada debaixo do sangue de Jesus e da potente mão do Senhor. Meu muito obrigado a todos vocês, ao pastor Chalei, pastora Simone, a todo o corpo de pastores aqui. Beijo no coração de todos. Precisando de mim, o nome é pronto, o sobrenome é já e o apelido eu estou chegando. Viu? Pode contar comigo. Deus abençoe vocês ricamente. Então vamos orar? Levante as suas mãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelos louvores que foram entoados, pela tua companhia, pela doce presença do Espírito Santo. Nós abençoamos e impetramos uma palavra profética de bênção, não só para aqueles que estão aqui na nave da igreja, mas para aqueles que estão no conforto da sua casa. Que o mesmo Espírito que está agindo aqui possa agir aí também. Que esta semana seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de surpresas agradáveis da parte de Deus. Que a boa mão do Senhor nos conduza em tudo. Que você seja fecundo em tudo quanto você fizer. Que a tua família esteja guardada, que a tua casa esteja guardada. Que os teus filhos recebam a proteção de Deus sobre a vida deles, que os teus negócios possam fluir numa velocidade, que não nos falte sementes para semear no teu reino, que não falte na nossa casa a provisão diária da parte do Senhor. Pai, nós reconhecemos que tu és Deus, reconhecemos que tu és soberano, Senhor absoluto da nossa vida. Nós te louvamos, nós declaramos o nosso amor por ti
fica conosco, nos leve para nossa casa debaixo da tua paz, da tua